Olá, professor Paulo Júnior. É, alguns colegas, né, alunos, me mandaram mensagem, né, que tem contato comigo, que eu já comecei os vídeos, né, pelas EDOs homogêneas e pediram para que eu fizesse um vídeo sobre EDOs separáveis. E então a gente vai estar produzindo esse vídeo. E tem um outro motivo, né? É porque essas EDOs, na verdade, são as mais básicas, né, de serem resolvidas. E muitos dos outros métodos consistem, na verdade, em reescrevermos uma EDO como uma EDO separável. Então, como esse método ele acaba sendo utilizado várias vezes, e nos exemplos ele iria acabar sendo utilizado, a intenção foi começar já pelas EDOs um pouco mais complexas, né? Depois as redutíveis a homogêneas, as exatas e assim sucessivamente. Mas foi pedido então fazer um vídeo de EDO separáveis, que é um método bem simples, ele não tem grandes dificuldades para estar sendo avaliado, tá bom? Então, a definição de EDO separável é a seguinte: uma EDO do tipo M, D maiúsculo não, MDX mais NDY igual a zero é separável em três casos. Quais são esses casos, professor? Primeiro caso, que é um caso bem trivial, né? Se a minha m de xy for uma função apenas de uma variável e a n de xy também for a função apenas de uma variável, tá? Então, a minha m vai estar sendo acompanhada, o dx vai estar sendo acompanhado de uma função que tem apenas uma variável e o dy vai estar sendo acompanhado por uma função que tem apenas uma variável. Então, é bem trivial. O segundo caso, que ele já é um pouquinho mais complexo, tá? Mas nada de dificultoso, na verdade, é o produto de funções de uma só variável, tá? Produto de funções de uma só variável. Nesse caso, eu vou estar escrevendo já não de forma aberta, mas assim, a minha m de xy, ela for do tipo A1 x, A2y, aí ela envolve, né, produtos de funções de uma única variável, e a n de xy, ela for vista como uma b1 de x, b2 de y. Então, nesse caso, ainda vai acabar sendo separável, porque a gente vai poder estar dividindo de forma ordenada até separar as variáveis. E no terceiro caso, que é o caso mais trivial, tá? Esse caso aqui é extremamente trivial, é se a m de xy for igual a uma constante e a n de xy for também uma outra constante. Vamos chamar de K1 e K2. Porque se elas são constantes, elas não envolvem variáveis nenhuma, então toda constante pode ser integrável na ordem da variável da integração, então não faz nem sentido a gente estar discutindo essa ideia, né? Porque é o caso mais trivial possível, como já tinha destacado. Então, o primeiro caso, ele é de graça, né? Porque a própria m e a própria n já vão estar com valores de uma única variável. O terceiro caso também é de graça, tá? Porque são valores constantes, então também não tem muito o que discutir. Por esse motivo, eu vou acabar falando do método nesse segundo caso. Só para exemplificar aqui mesmo, tendo o envolvimento de produtos, não necessariamente de uma única variável, né, que é porque é produto de variável x, variável y, e aqui nós também temos produto de variável x, variável y, dependendo de como a gente trate, a gente consegue estar solucionando, tá bom? Então, só subir aqui o quadro para a gente poder prosseguir. Então, nesse segundo caso, o que nós temos, né? No caso 2, só repeti-lo aqui.
no caso 2, nós tínhamos a EDO da seguinte maneira. A minha M de XY, ela é vista como uma A1 de X, A2 de Y, e a N de XY, ela é vista como uma B1 de X, B2 de Y. E o método consiste exatamente em, como o próprio nome diz, separar as variáveis. Nesse caso, basta deixar com dx somente as funções que envolvem variável x e deixar com dy somente as funções que envolvem variável y. Se conseguirmos fazer isso, então essa EDO é separável. São os 3 casos citados, né? Então, no caso, como a gente tinha m dx mais n dy igual a 0, substituindo, o que nós temos, né? A minha m é uma A1 de x, A2 de y, por hipótese, né? Assim. Então, dx, mais a n, ela é quem, né? É uma B1 de x, B2 de y, igual a 0. Aí eu vou pedir para que a gente faça 2 divisões consecutivas aqui nessa EDO. Então, vamos dividir todos os lados, né? Todos os termos, consecutivamente por A2 de y e depois dividir por B1 de x. Tá? Quando nós dividimos por A2 de y, só ajeitar esse 2 aqui. Esse por A2 de y, esse A2 vai cancelar. Esse primeiro aqui, ó. Da primeira parte. Ele vai cancelar com esse. Só que aqui não tem ninguém para cancelar ele, tá? E esse A1 permanece. Quando dividirmos pelo B2, B1 de x, desculpa, ela vai cancelar essa parte. Mas não tem ninguém para cancelar ele aqui e não tem ninguém para cancelar ele ali. Então, essa EDO ela vai ficar assim. A1 de x, ainda dividido por B1 de x, que não teve ninguém para cancelar com ele, dx, mais esse B1 foi cancelado, o B2 sobrou, né? O B2 de y, só que dividido ainda por A2 de y, porque não teve ninguém para cancelar ele nessa parte aqui, igual a 0, porque 0 dividido por qualquer um desses valores vai ser 0. E aí o método, simplesmente para a solução, é aplicarmos a integral em ambos os lados em todos os termos. Desculpa, porque aqui nós temos um dy. Aplicarmos a integral. Então, vai ficar a integral de A1 de x, B1 de x, dx, mais a integral de B2 de y, A2 de y, dy. Do outro lado da igualdade vai aparecer uma constante. Por quê? Ora, porque nós estamos integrando todos os termos e ambos os lados dessa igualdade aqui. Só tentar mais uma vez quadrinhar direitinho para ver se fica bonitinho aqui para vocês. Deu certo. Nós estamos integrando de ambos os lados dessa igualdade. E a integral dessa constante, a integral de 0, é uma constante, porque a derivada da constante vai ser 0. Sendo assim, faz sentido. Tá? Então, aqui é uma integral totalmente possível, né? Espero que a gente consiga encontrar uma função que a gente consiga determinar a integral. E como as funções são todas em x, vamos integrar em dx. E como todas as funções aqui são em y, vamos integrar em dy. Então, nós vamos acabar encontrando uma função, no mínimo, implícita que soluciona a minha EDO inicial. Então, sendo assim, esse é o método mais básico para estar solucionando equações diferenciais. E muitos dos outros métodos, como vocês podem até ver no vídeo do exemplo de homogênea que eu fiz anteriormente, o que a gente acaba fazendo é deduzindo que transformando a EDO homogênea numa EDO separável, tá? Mas como foi pedido o vídeo,
Eu vou deixar o vídeo tá aqui, tá feito. E foi o aluno Eliseu, né, que fez a pergunta, tá? E eu tô fazendo o vídeo, tá bom? Então, um abraço, até o próximo vídeo.